Olá, turma! Iniciamos mais uma aula de ciências e iremos fazer umas correções de atividades. Aí, aproveitando o capítulo T alimentar, acompanhem pelo material de vocês. Temos aí na página 96 e 98 umas duas questões. Ele pede para você observar essa imagem. Nessa imagem da página 96 nós temos vários seres vivos. Para observar todos esses seres vivos, se você reconhece esses animais e de que será que eles se alimentam. Nós temos animais aqui, macaco, arara e outros seres, plantas, que dá para ser observado. Tudo bem? Animais. Esses animais podem estar, eles se alimentam aí de outras plantas e também temos animais que se alimentam de outros animais. Temos aí os nossos consumidores, né? Animais consumidores. E também temos aqui de ser vivo, que nós podemos observar as plantas. As plantas, só que as plantas produzem o seu próprio alimento, não é mesmo? Elas são produtores. Produzem o seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Lembra? Isso mesmo, fotossíntese. Então, animais alimentam-se de outros seres vivos, como plantas, e também animais. E as plantas produzem o seu próprio alimento. O que você acha que acontece então com todos os seres vivos que morrem? Vamos pensar. Claro, naquele processo da aula passada, os seres vivos que morrem, então os organismos irão se decompor. Na página 101 temos aí a questão para observar as duas imagens, né, e verificar aqui quais seriam as semelhanças que nós podemos encontrar nessas duas imagens. Seres vivos, não é mesmo? Seres vivos e setas, as setas que irão indicar aí a ordem alimentar. O que nós poderemos ver de diferenças? Diferenças já podemos ver algumas espécies, né, diferentes de organismos e também a quantidade de setas que às vezes saem de um mesmo ser vivo ou parte ou chega de um mesmo ser vivo. Nós temos aqui a bem-te-vi, né, que está servindo de alimento para o falcão e também para o lobo guará, mas que ele se alimenta de uma joaninha ou de uma lagarta, tudo bem? Então temos essas diferenças aí. Semelhanças, seres vivos e setas representando alimentação. Diferenças, ou alguns organismos, a quantidade de setas aí chegando e partindo dele. E na página 102 temos aí para observar a tirinha e responder as questões. Eu sou um inseto, eu como insetos. Eu como pássaros. Meu herói, stop! Deu para ver aí essa tirinha engraçada do Garfield, né? Então, o que nós estamos observando dessa imagem? O que representa essa imagem aqui dessa tirinha? Está representando o que nós estamos estudando. Está representando uma cadeia alimentar. Sim, olha aqui. O Garfield se alimenta do pássaro e o pássaro, Garfield e o gato, né? Se alimenta do pássaro e o pássaro se alimenta do inseto. Vamos agora escrever a representação por setas, né? Lembrando que as setas representam sobre a cadeia alimentar, né? Quem se alimenta de quem? Quem serve de alimento para o outro. Aqui no nosso exemplo temos inseto serve de alimento para a ave e a ave serve de alimento para o gato, tudo bem? Na questão 2, é para você elaborar no seu caderno uma teia alimentar. Então temos aí planta que pode servir de alimento para a paca e também para a borboleta servindo de alimento para o sapo e o sapo servindo de alimento para a cobra, ok? Vocês fariam a teia alimentar de vocês no caderno e representando também por desenho. A terceira questão, leitura do texto, lixo com cheirinho de frutas. Nós já discutimos no vídeo anterior o texto. E agora era para responder. Que tipo de resíduos são usados junto com os micro-organismos para que sejam produzidos os aromas? Lembrando que esses resíduos, o que? São os restos das frutas, né? Uma casca de uma banana, a casca de um outro fruto. Especificamente está falando do cheirinho de frutas, então está falando dos restos de frutas, que são utilizados nesse texto, conforme esse texto,
são utilizados aí para fabricação e produto de aromas. Olha que interessante, né? Os restos que seriam descartados, jogados no lixo, servindo, né, para produzir algo aí. Então, que tipo de resíduos são utilizados junto com os micro-organismos? Conforme o texto, eles são resíduos aí gerados para a fabricação de cerveja e também no processamento da mandioca. Qual seria a importância, então, desse desenvolvimento, dessa técnica aí na preservação do meio ambiente? Pensando assim, grande importância, porque se esses produtos, se esses resíduos, esses restos não fossem reutilizados aí para outras finalidades, eles possivelmente, claro, seriam descartados aí no lixo e iria o quê? Aumentar a poluição jogada aí nos terrenos, né? Se não fossem aproveitados dessa forma, eles seriam descartados no meio ambiente, poluindo cada vez mais. Agora vamos relembrar aqui, fazer uma pequena correçãozinha com relação ao nosso experimento. Experimentos que mudam de aparência, lá da página 105. Depois que você realizou o seu experimento com a fatinha de pão, né, a água, o saco plástico, tem umas perguntinhas lá. Por que foi necessário colocar um pouco de água no saco plástico com o pão de forma? Bom, claro, vamos imaginar aqui a fatia do pão dentro do saco e uma colher de água, né? Uma quantidade de água dentro. Abafou, deixou isolado da luz solar, você acaba criando um ambiente propício, aí, um ambiente úmido, abafado, úmido, que facilita aí o que? A criação de fungos. Então, foi necessário aí ter esse ambiente, criar esse ambiente para poder se formar os fungos, tudo bem? Foi necessário aí, precisaria desse ambiente para poder criar aí, aumentar o crescimento dos. Qual foi a causa então das mudanças observadas aí no pão? Vocês fizeram suas anotações, claro, para poder responder. Então, vocês perceberam o quê? Crescimento dos fungos. De acordo com a experiência que vocês tiveram e já observaram algumas outras vezes, talvez em outros locais, o que pode acontecer aí com um alimento quando ele é guardado por muito tempo? O que você responderia? Claro, ele pode estragar, né, embolorar, desenvolver os fungos aí e se decompor, não é mesmo? Agora, a última questão. Você já viu algum alimento depois de guardado por muito tempo? Cada um responderia o seu aí, resposta pessoal, ok? E essas foram as correções de hoje.